O sequestro e assassinato de uma jovem de 18 anos que tinha a vida inteira pela frente acabou revelando a identidade de um serial killer que era como um fantasma. Com seus crimes ele atormentou os Estados Unidos. O caso que eu vou contar hoje pode ter relatos ou fotos que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Eu sou o Christopher. Se você gosta de casos e crimes reais como de terror, teorias de conspiração e coisas do tipo, já se inscreve, curte e ative o sininho. Então senta e escuta esse caso. O nosso caso começa no dia 7 de janeiro de 1978 em Richmond, no estado de Utah, nos Estados Unidos, quando nasceu Israel Kiss, segundo filho de 10 do casal Heidi Kiss e John Jeffrey Kiss. Depois do nascimento de Israel, eles se mudaram para Torrance, na Califórnia, e viveram lá até 1983, até Israel completar os 5 anos. O aprendizado do Israel foi todo em casa, da escola e de religião, porque os pais eram aquele tipo de gente fanático cego. Foi quando resolveram se mudar para Colville, que fica em Washington. Lá eles começaram a frequentar uma igreja que mais parecia uma seita, chamada de A Arca, que pregava a ideologia da supremacia branca, que é na verdade a ideologia do desprezo pelos outros. Então ele já teve início da distorção da personalidade ali. Nessa igreja, eles fizeram amizade com a família do Chevy Rui, que mais tarde seria acusado e condenado por 3 homicídios. Por esses e outros motivos, a família passou a frequentar outra igreja, que chamava Igreja do Cristianismo Israelense, que pregava a mesma ideologia, só que com um nome diferente. Ali eles pregavam o israelismo britânico, que dizia que a miscigenação era uma aberração da natureza e que as outras pessoas não teriam o mesmo direito de viver. Enquanto isso ia acontecendo, o Israel ia crescendo. Ele e os irmãos eram obrigados a dormir em uma barraca, porque a cabana era pequena, tinha um cômodo e um quarto só. A cabana não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada. Imagina viver num lugar desse que não tem nada. Pela realidade dele ser essa, ele se obrigava a caçar, coletar, rachar lenha. Caçar virou um hobby que ele tinha, e ele adorava isso. Qualquer coisa que fosse viva, ele ia atrás. A primeira bizarrice dele foi quando ele esfolou um cervo vivo na frente dos colegas de igreja. Isso, amiguinhos, fez com que ele criasse uma distância maior entre a sociedade e o que achamos certo para uma boa vivência no coletivo. A partir daqui a coisa só foi ladeira abaixo. Ele começou a praticar pequenos delitos, usando uma espingardinha de chumbinho, atirava contra a casa dos vizinhos, tacou fogo na floresta, invadiu casas para aterrorizar os vizinhos e se divertir. Além de fazer isso tudo, ele roubava as armas das casas para vender depois. Aos 14 anos, por ser um menino fora dos padrões do normal para outros adolescentes, ele tinha 1,88 m e por seus gostos peculiares, isso tudo somado acabou afastando ele ainda mais e o seu comportamento antissocial só cresceu, assim como o seu desprezo pelas pessoas. Foi quando ele se interessou pela carpintaria e trabalhou por mais ou menos 2 anos como aprendiz, aprendendo técnicas para sua especialização como carpinteiro. Para surpresa de muitos, ele se tornou um excelente profissional. Aos 16 anos fez uma cabana para ele e para a família morarem. Só que a vida não é fácil, né? Ele começou a desejar uma vida diferente daquela que ele tinha. Como todo jovem, ele queria poder ir no cinema, aprender a tocar instrumento, jogar videogame, sair com amigos. Mas os pais proibiam ele por serem fanáticos. Então ele se revoltou e brigou com os pais. E na discussão ele explodiu de raiva e disse que era ateu. Aí, meu amigo, a mãe se revoltou e mandou ele pegar as trouxinhas de roupa dele e se mandar. Porque ela tinha medo que os irmãos mais novos seguissem o caminho do irmão, que eram admiradores do irmão mais velho. Depois que ele foi embora para Maupin, no Oregon, ele começou a ter crenças satanistas com planos de cometer um assassinato ritualístico. No verão de 1997, ele foi dar uma volta e aproveitar o dia no Rio des Chutes, que era um lugar legal de aproveitar. Só que ele acabou perseguindo uma moça e abusou sexualmente dela de forma bem violenta. O intuito dele era também matar ela, só que no momento que ele ia fazer isso, ele ficou com medo e desistiu. Deixou a garota embora. Mas prometeu a ele mesmo que nunca mais ia deixar acontecer.
Em 9 de julho de 1998, ele resolveu se mudar para Nova York para ver como a vida seria lá, porque ele precisava aproveitar a liberdade que tinha. 20 anos na flor da idade, hein? Só que ele achou melhor se alistar no exército e conseguiu passar nos testes. E passou a fazer parte do 5º Regimento do 1º Batalhão de Infantaria. Passado um tempo e confortável no meio militar, ele quis mais desafio. Se candidatou e passou em um teste para os Rangers, fazendo ele ser destaque na tropa. Ele passou a ser lotado no Fort Lewis, depois no Fort Hood, para fazer treinamento para servir no Egito por mais ou menos 6 meses. Já em 2001, quando voltou para casa, o Kiss foi preso por dirigir alcoolizado no condado de Thurston. E ele fez um acordo judicial e, por ser um militar com distinção, mexeram os pauzinhos ali e ele só pagou uma multa de $350. Para não terem mais problema com ele, o exército deu a ele algumas condecorações pelo seu serviço por bravura e por destaque. Aqui mostra que ele era o melhor militar da divisão, sendo dispensado em julho de 2001. Cansado de Nova York, ele se mudou para Nia Bay, que fica algumas horas de distância dali. O problema do lugar é que não tinha muito trabalho no que ele estava acostumado a fazer. Não tinha área militar e a área de construção era fraca. Sem muitas coisas para fazer, deu início ao seu longo rastro de crimes, e aqui a polícia acredita que o Israel tenha feito a sua primeira vítima. Possivelmente para despistar, ele acabou se mudando para o Alasca e lá ele abriu a sua empresa, a Kiss Construction, prestando serviço de carpinteiro e empreiteiro e o que mais precisasse. No dia 1º de fevereiro de 2012, em Anchorage, o Israel resolveu que ia sair para dar uma volta com um intuito perverso. Ele saiu do jeito que ele sempre fazia. No caminho que ele planejou estava o Common Grounds, que é o tipo de um drive-thru de café que a Samantha trabalhava. Às 20 horas, um homem sai do nada e vem caminhando em direção do café. Chegando no drive-thru, por ser uma noite fria, pede um café para a atendente do local e ela prontamente vai fazer o café. Para o cliente, que provavelmente estava trabalhando e agora está indo para casa para descansar com a família. E passou aqui para chegar bem em casa. Enquanto ela estava preparando o café, o homem aproveitou a distração da atendente e começa a pôr o plano sádico em prática. Ela termina de fazer o café e entrega para ele. O homem sacou uma arma e anunciou o assalto para a moça. Ela, assustada, levantou as mãos como forma de não oferecer resistência ou perigo. Aqui, com um olhar mais clínico, vemos como o treinamento militar fez uma grande diferença para facilitar a vida dele. O Israel, que estava com uma máscara de esqui, óculos e capuz, manda que a Samantha apague as luzes e prontamente ela segue a ordem e apaga as luzes. E nesse momento as gravações ficam horríveis de ver ali, que dá uma caída na qualidade de imagem grande. Nesse momento, ele manda ela pegar todo o dinheiro do caixa e dá para ele. Quando ela entrega o dinheiro, ela avisa ele que o namorado está vindo pegar ela e que a qualquer momento ele podia chegar ali. Que ele pegasse o dinheiro e fosse embora. Só que não. Ele amarrou as mãos dela e colocou uma mordaça. E daí ele pulou para dentro, pegou mais algumas coisas ali e, acelerado, pega a Samantha e sai empurrando ela para fora, dizendo que iria pedir resgate por ela e depois deixaria ela livre. Então os dois seguiram em direção ao mesmo lugar que ele veio, para pegar o carro que ele estava ali. Quando as luzes são apagadas, as imagens das câmeras ficam horríveis e, para quem poderia ser cliente, poderia passar como se já estivesse fechado o café, sendo mais tranquilo toda a ação ali, que durou bem pouco tempo. Mais ou menos às 20h30, o namorado chegou para buscar Samantha, porque ela não dirigia. Só que quando ele chegou, o café estava todo escuro e a Samantha não estava lá. E ele pensou, Samantha foi embora com alguém ou com o pai dela. Então, no momento, ele não se preocupou e mandou mensagem para saber dela. Passando um tempo, ela não respondeu. Ele pensou que fosse raiva porque eles tinham brigado, mas mesmo assim ela teria respondido. Preocupado, ele foi para casa e falou com o pai dela, o James Koenig, e perguntou se ela estava lá. O pai, espantado, respondeu que não tinha falado com ela o dia inteiro. Foi quando Duane recebeu uma mensagem da Samantha falando:
fui passar alguns dias com os meus amigos, avise meu pai. Só que eles acharam muito estranho porque a Samantha não era assim. Ela avisaria o pai do que estava fazendo e com quem estava fazendo. Não era porque os três moravam juntos que ela deixava de dar satisfação para o pai. Então os dois resolveram sair e ir atrás dos amigos dela para saber se alguém estava sabendo de alguma coisa dela. Só que em todos os amigos que eles passaram, ninguém sabia de nada. Então eles estranharam ainda mais porque ninguém deu carona para ela. Ela não foi embora a pé porque o frio naquela noite era de rachar e ela morava longe. Então como ela tinha desaparecido assim do nada? O pai e o namorado tentaram mais algumas informações até o dia seguinte. Sem conseguir nada, eles foram na polícia para dar queixa. Então a polícia foi até o café para verificar se tinha alguma informação ou vídeo que mostrasse alguma coisa. Chegando no café, o outro funcionário disse aos policiais que o café estava aberto, a caixa registradora estava sem dinheiro e que a funcionária do turno anterior tinha deixado tudo aberto e desorganizado. Chegaram a pensar que a Samantha tinha roubado o café, só que logo foi descartada essa hipótese. Então os policiais conversaram com o dono e pediram acesso às câmeras de vigilância para saber o que tinha acontecido. E viram as imagens, só que não tinha mais informação nenhuma dela. Então o James resolveu fazer uma campanha espalhando cartazes da filha pela cidade inteira. Por ser um lugar pequeno, alguém poderia ter alguma informação. As pessoas fizeram uma campanha para arrecadar o dinheiro para ajudar o James a procurar ela. Só que nem mesmo com recompensa e a mídia cobrindo a nível nacional não tiveram nenhuma informação. No dia 24 de fevereiro, 3 semanas depois, o Duane recebeu uma mensagem da namorada. Uma mensagem sem pé nem cabeça, só indicando um lugar chamado Connor Park e uma placa. Então o Duane e o James vão voando para o parque e avisam a polícia. Chegando lá, eles começam a procurar a dita placa, até que acham ela. E embaixo dela tinha um saquinho com um pedido de resgate e do lado do pedido tinha uma foto da Samantha. Na foto, a Samantha parecia meio abatida, sem reação, ela não olhava para a câmera na foto. Tinha alguém segurando um jornal do dia como prova de vida. E o pedido do resgate? $30 mil, que deveriam ser depositados na conta dela e que depois que o valor fosse depositado, ele libertaria ela. O James, com a instrução do FBI, depositou uma parte do dinheiro para ver se teria qualquer tipo de movimentação na conta. Aí eles iam agir para pegar quem usasse. Nos próximos 3 dias, teve movimento na conta. 3 saques foram feitos em Anchorage, só que em lugares diferentes da cidade. E todas as vezes que o FBI tentava pegar, eles não conseguiam nada. A única coisa que eles tiveram foram as imagens das câmeras dos caixas do mesmo homem de máscara. Então durante uma semana não teve movimento nenhum, até que no dia 7 de março foram feitos alguns saques em estados diferentes. Um no Arizona, um no Novo México e o último no Texas. E adivinhe? Quando a polícia tinha notícia e corria para ver se pegava, não tinha nada. Só as imagens das câmeras do caixa, porque o assassino já tinha picado a mula há muito tempo e tinha ido embora. Só que no último caixa do Texas tinha uma surpresa. O carro do Israel tinha sido pego pela câmera, só que não tinha pego a placa. Só sabiam que era um Ford Focus branco. A câmera só pegou ele entrando no carro, mas calma, não desanima não. Eles souberam a direção que o carro pegou e, seguindo o rastro pelas câmeras, descobriram quem era o dito cujo assassino. Dessa vez você não escapa. Nisso, toda a polícia do Texas foi avisada para ficar em alerta porque sabiam qual carro era e já tinham a placa do carro. No dia 13 de março, um policial que estava patrulhando uma área viu o tal Ford Focus branco estacionado na frente de um motel. O policial, muito esperto, ficou ali esperando, campanando, para ver se viu o dono do carro. Não demorou muito, sai o emissário do cão, entra no carro e sai dirigindo. Então o policial vai seguindo o carro, só que ele não tinha motivo para parar o carro do suspeito. Então ele começou a pensar no que fazer e qualquer coisinha de errado ele ia parar o Ford. Foi quando o policial resolveu usar um radar portátil que ele tinha dentro do carro e de boa ali
o serial killer estava 3 milhas acima do permitido na via. Então ali estava a oportunidade que é claro que não ia desperdiçar. Então o policial deu a ordem de parada. Como Israel não tinha feito nada, ele acatou a ordem e parou em um café. Questionando o patrulheiro o porquê da ordem, o policial respondeu que era por causa da velocidade, mas que só ia verificar a situação dos documentos e libertaria ele para ir seguir caminho. Disfarçadamente, ele pediu apoio porque viu que a habilitação era do Alasca. E o sexto sentido falou, aquele ali é o cara. E logo chegou mais umas viaturas. Ali o patrulheiro Brian Harry e o Texas Ranger Steven Rayburn prenderam Israel no pátio do Cotton Patch Café. Aí sim falaram o real motivo para ele, que um carro suspeito, dirigido por alguém parecido com ele, tinha cometido um crime. Então eles fazem a revista no carro e encontraram os itens principais do crime. No porta-luva acharam uma arma, o cartão do banco e o celular da Samantha. No porta-malas do carro acharam a roupa que ele usou na noite do sequestro, a máscara de esqui, o óculos e alguns maços de dinheiro manchado de tinta que era fruto de roubo de um banco. Daí eles perguntaram da Samantha onde é que ela estava e ele falou que não sabia quem ela era e que não sabia de nada. Aí os policiais foram cretinos, no bom sentido da palavra, falaram, ou você fala e a gente já sabe o que está acontecendo, a gente precisa saber de alguma coisa aí. Na delegacia, então, o bicho ruim admitiu tudo e disse que ia contar tudo como aconteceu na noite do sequestro. Mas antes ele queria um café, um chocolate e um cigarro. Enquanto ele fazia o lanchinho, ele fez uma cara de desafio, de deboche, alguma coisa assim, tipo, vocês me pegaram, hein? Toda a conversa foi gravada ali na sala de interrogatório. Por ser uma confissão com uma riqueza de detalhes sádica, cruel, maldosa e caminho do inferno, o FBI só divulgou alguns trechos da gravação da mídia. No dia 1º de fevereiro, ele saiu decidido a roubar o Common Grounds. E não importava quem estivesse ali, ele ia render e levar o que queria. Só que alguma coisa dentro dele mudou. Então, além de roubar o dinheiro, ele ia levar a Samantha. Então ele já tinha aterrorizado a menina com o que ele fez. Só que a pior parte vem agora. Depois que ele levou ela para o carro, ele tirou a mordaça dela e falou que qualquer coisa que ela fizesse que ele não mandasse, era fim de linha para ela. A coitada que estava com medo foi obediente e fez tudo o que ele mandou. Ela ficou quieta e não fez nada. Foi nesse momento que ele pegou o celular dela e mandou a mensagem para o Duane. Aquela mensagem que ia ficar com os amigos, lembra? Nesse momento, ele falou para Samantha que ele só ia ficar com ela até conseguir o dinheiro do resgate e que depois disso, ele ia libertar ela. Só que a coitadinha falou para ele que eles não tinham uma condição financeira boa. O Israel tranquilizou ela e falou que o pai dela ia dar um jeito. Ele dirigiu por algumas horas pela cidade. Quando cansava, ele parava e fumava. Até que perto da meia-noite ele decidiu ir para casa e chegando lá ele mandou ela deitar no banco de trás e escondeu ela cobrindo com alguma coisa que ele tinha dentro do carro. E disse mais uma vez que se ela fizesse alguma coisa que ele ia matar ela. Então ele entrou na casa para ver se a namorada e a filha de 10 anos estavam dormindo. Visto que estavam dormindo, o Israel voltou para o carro, vendou a Samantha e levou ela para um tipo de quartinho de ferramenta ali. Foi ali que ele amarrou uma corda no pescoço dela e a mesma corda amarrava as mãos na parede, fazendo um tipo de armadilha para ela não escapar mesmo. E a todo momento ele falava que se ela fizesse algum barulho, alguma coisa, era fim de linha, acabou. Em momento algum ela deixou de seguir as ordens dele. Ele até chegou a confortar ela dizendo para ela ficar tranquila que o pai conseguiria o dinheiro e ele deixaria ela livre e ela ficaria bem. Para mostrar boa vontade, ele ligou um aquecedor no quartinho, porque o Alasca é um frio de rachar, então ele tentou deixar ela confortável. Você deve estar pensando, que cara é gente boa, né? Espera para ver. Ele resolveu ir para dentro de casa. Ali ele tomou um vinho, relaxou e pensou no prêmio que ele tinha ali. Então ele pegou um copo de água e voltou para o quartinho
e deu para Samantha. Ele resolveu soltar as mãos e tirar a corda do pescoço dela, e nesse momento ela parecia mais calma e tranquila. Bebeu a água e daí ela perguntou para ele: "E aí, conseguiu falar com meu pai? Está tudo certo? Ele vai pagar?" Ele respondeu que sim, que graças a Deus ele ia dar um jeito e ia conseguir o dinheiro que ele pediu, e que o inferno dela ia acabar logo. Só que do nada, o pilantra começou a amarrar ela tudo de novo, só que de uma forma agressiva que deixou ela sem conseguir se mexer. A verdade é que ali ele estava fazendo um joguinho sádico e cruel para ver o desespero e a reação dela, achando que ia sair daquele terror sem problema nenhum. Ele não teve intenção nenhuma de libertar ela. Tudo que ele falou, que já tinha falado com o pai dela e que estava tudo certo o resgate, era mentira. O Israel contou para os policiais que nessa segunda vez que ele amarrou ela, ele olhou no fundo dos olhos dela e parecia que ela sabia o que ia acontecer. Ela parecia que estava conformada com o que ia acontecer e que já tinha se entregado. Mais uma vez ele vai se certificar se a namorada e a filha estavam dormindo para fazer o pior com ela. Então ele volta para o cativeiro e no que ele entra, ele sente o cheiro de xixi. A Samantha, coitadinha, tinha se urinado de pavor. Imagina saber o que vai acontecer ali e não poder fazer nada. É triste. E nesse momento ele começa a abusar dela por algum tempo. Quando ele acabou o abuso, que começou a colocar a roupa, ela perguntou: "Você vai me matar?" E ele fala que sim. Então ele começa a pôr umas luvas e numa tentativa de manter a vida, ela começa a falar que não vai contar para ninguém, que não precisa fazer aquilo, que por favor deixasse ela viver, mas o desejo dele não era libertar ela. Então perto das 4 da manhã ele começa a enforcá-la com a corda. A diversão macabra dele só acabou quando a Samantha perdeu a vida. O Israel contou à polícia que se impressionou com ela, porque mesmo ele fazendo tudo aquilo, ela não deu um pio, manteve a força até o fim. Depois disso, ele entrou em casa de novo, tomou banho e às 5 da manhã acordou a filha e a namorada para irem para o aeroporto, para irem até New Orleans, porque eles tinham um cruzeiro de 2 semanas para aproveitar. Enquanto a filha e a namorada começaram a se arrumar, ele volta para o quartinho lá fora, enrola a Samantha numa lona, coloca ela num canto, desliga os aquecedores, tranca tudo e se manda para o cruzeiro para desfrutar a sua tranquilidade. Que cara mais sádico, um psicopata tem que ser muito frio, tá louco? E o urubu tinha uma filha ainda. Assim que eles voltam da viagem para casa, ele vai no quartinho, desenrola a Samantha e ele fala que o corpo da Samantha estava bem conservado, que não parecia ter acontecido nada para quem já estava morta ali fazia 2 semanas. Isso porque o frio que fez nas 2 semanas foi bem pesado mesmo e preservou o corpo da Samantha. E aqui vem mais uma coisa bizarra. Ele limpa o corpo dela, maqueia, arruma o cabelo, ajeita ela ali e costura as pálpebras dela com uma linha de pesca para ela ficar de olho aberto, parecendo que ela estava viva. Ajeita ela sentada num canto e tira uma foto, aquela foto do resgate que eu falei, a prova de vida que foi encontrada no parque. Depois que ele tirou essa foto, ele cortou o corpo dela em vários pedaços e desovou as partes dela no lago congelado Matanuska. O corpo dela só foi achado e resgatado em 2 de abril. Durante os interrogatórios, os investigadores descobriram que esse não foi seu único crime. Na verdade, ele era um serial killer que vinha colecionando corpos pelos Estados Unidos inteiro, por muito tempo. Outra coisa estranha é que ele tinha espalhado pelos estados que praticavam os crimes kits de assassinato para facilitar o trabalho dele. Os kits eram baldes que tinha arma, faca, fita, corda, silenciador, tudo o que ele precisava para matar alguém. Ele espalhou isso por vários lugares. O que tornou o caso de interesse policial e difícil a descoberta do serial killer é que ele não tinha um modus operandi definido. Ele não tinha preferência nenhuma. Cor, raça, sexo, nada mesmo. As mortes eram aleatórias. Nunca repetia o mesmo jeito do crime e nunca matava 2 vezes no mesmo lugar. Ele falou aos policiais que quando viu a Samantha ali no café, ele já sabia que ele ia matar ela. O plano inicial do Israel era pegar o Duane também. Ele queria matar o casal,
talvez repetir o que ele fez com o casal Currier. Israel invadiu a casa dos Currier na noite de 8 de junho de 2011, amarrou eles para levar para uma casa de fazenda abandonada, onde atirou em William Scott Currier, depois de abusar e estrangular a Lorraine Simone Currier. Em maio de 2012, o Israel tentou escapar de um tribunal depois de se soltar das algemas durante uma audiência de rotina. Felizmente, a sua tentativa de fuga não teve sucesso e as autoridades prenderam ele de novo. Em 2 de dezembro de 2012, Israel Kiss conseguiu esconder uma lâmina de barbear em sua cela, no complexo correcional de Anchorage, no Alasca, que ele usou para tirar a própria vida. Ele deixou uma mensagem: 11 crânios desenhados com seu próprio sangue, rotulados como "Somos um". As autoridades suspeitam que isso seja o número total de vítimas que ele tenha feito. As investigações dos crimes do Israel Kiss são investigados até hoje. E o caso de hoje foi esse. Então agora eu vou pedir a ajuda de vocês, porque quero muito que o canal cresça. Se inscreve para ajudar o canal, ative o sininho para ficar sabendo o que sai aqui, compartilha com todo mundo que gosta desses carros bizarros, estranhos. E é isso. Espero que tenham gostado e eu te vejo no próximo caso.